Terça, quarta, Salmo 124 e 7. Quinta, Efésios 6 e 13. Sexta, Mateus 4, 1 a 10. Sábado, Efésios 1 e 19. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos então. Soberano eterno Deus e Pai celestial, te louvamos, meu Deus, pela tua infinita grandeza, pelo teu poder, pela leitura da tua santa e gloriosa palavra. Continue, Deus, conosco no dia de hoje, dando inspiração, Senhor, para que, Senhor Jesus amado, o teu ensinamento venha, meu Deus amado, atender à necessidade, Jesus, do nosso coração, e que o Senhor venha falar conosco em o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está neste lugar de maneira grandiosa e especial. Louvado seja o nosso querido Jesus Cristo. Irmãos, dia de hoje nós temos essa lição aqui, a lição de número 13, não é isso? Lição de número 13 é a batalha espiritual. No tratado das questões das batalhas espirituais. Tratado das questões das batalhas espirituais, irmãos, todo crente em Cristo, ele enfrenta uma batalha espiritual. Eu acredito que não houve nenhum crente nessa vida que ele não tenha enfrentado alguma coisa. Faz parte do currículo daquele que serve a Deus. As batalhas espirituais, ela tem um sentido muito significativo na vida do cristão. A partir de quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós passamos a ser uma pessoa diferente. Mas o que nos leva a ser uma pessoa diferente? A partir daquele ponto zero, achei que interessante, eu acabei de lembrar, os professores antigos aí de matemática, os professores. Um dia um professor me surpreendeu e disse assim: irmão Sebastião, o zero é uma das maiores invenções matemáticas que já teve. Aí eu disse assim, por quê? Eu digo, porque o zero à esquerda de um número, ele não lhe traduz nenhum valor. Já o zero à direita de qualquer número, ele pega uma coisa. Ele faz uma coisa, ele faz de uma unidade uma centena, faz de uma unidade uma dezena, uma centena, e assim sucessivamente. O que isso quer dizer, irmão Sebastião? Quer dizer o quê? Quer dizer que o zero é um ponto de partida. Todos nós, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós começamos de um ponto de partida. É um ponto inicial, é um ponto zero, onde ali eu começo do zero. Aceitei Jesus como Salvador hoje, ali eu comecei do zero. Dei uma volta de 180 graus e comecei a partir uma nova caminhada. E em cima dessa nova caminhada, vem em conjunto as batalhas espirituais. A batalha espiritual. Eu não tenho aquela oportunidade de ser treinado para entrar num campo de batalha espiritual. A batalha espiritual ela já começa a partir do momento em que eu aceito Jesus como Salvador. Eu começo a lutar contra a minha natureza, começo a lutar contra a minha natureza pecaminosa, começo a lutar contra as coisas que o mundo oferece e começo a travar essas batalhas e começo a travar essas batalhas, não é com o meu vizinho ou com qualquer outra pessoa, não. É eu sozinho. E Deus. Eu sozinho e Deus.
Ainda que eu receba uma orientação da minha liderança, do meu pastor, dos meus orientadores, do meu discipulador, não é isso? Mas o campo é o meu campo, é o campo interpessoal. O que é o campo interpessoal, irmão Sebastião? É aquele campo em que é como se fosse essa lajota aqui. Cabe só os meus pés, né? E naquele campo ali, aqui as minhas batalhas são travadas. As minhas batalhas são travadas. As batalhas espirituais são travadas ali. É um campo. Por isso que muitas pessoas que aceitam Jesus como Salvador, que não tem aquele discipulado correto, que não tem aquela proximidade, alguém que chega e abraça. Porque eu estava conversando ontem com um irmão, eu não me lembro qual foi o irmão. Ah, sim, parece-me que foi Tony. Estava conversando com meu amigo Tony aqui na oração dos senhores. Estávamos conversando sobre a questão do discipulado em si, a importância que o discipulado tem na vida de uma pessoa. Porque quando alguém ora por uma pessoa aqui, orei por ele aqui e deixei ele sozinho, aquela pessoa, ela vai sofrer muito, porque quando ela aceitou Jesus como Salvador, ela vai entender, ela começa entendendo que está tudo resolvido. E nem sempre as coisas funcionam assim. Você vai ter um advogado justo e fiel, você vai ter o Senhor Jesus Cristo ao seu lado, mas você vai passar a enfrentar batalhas no campo interpessoal. Ou seja, você vai enfrentar batalhas também no mundo espiritual. Ou seja, batalhas estas que exigem um cuidado muito especial. O que a lição nos mostra sobre isso? É nisso que nós vamos tratar nesta manhã. Diz-nos assim a lição, pegando aqui apenas alguns trechos. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos, inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firmes na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Armaduras, irmãos. Para que serve uma armadura? Uma armadura, irmão, ela tem a capacidade de te proteger o teu corpo, fazer com que você entre numa batalha, e os ferimentos e aquelas flechas, aqueles ataques com lâminas, por que não dizer assim, não cheguem a ferir o teu corpo, não chegue capaz de causar tantos danos ao corpo daquele guerreiro, daquele soldado. Ou seja, é para isso que serve a armadura em si. Quando o apóstolo Paulo falou a respeito disso, ele fez referência, ele pegou por base o soldado romano. O soldado romano, quando ele ia para o campo de batalha, existia uma coisa muito interessante no soldado romano. Vi uma vez uma mensagem sobre isso. Ele disse, os romanos, eles tinham grandes vitórias, eles somavam grandes conquistas, porque eles não subestimavam o adversário. Jamais um soldado ia prender alguém, ia para uma missão, sem a sua armadura. Era a educação militar que eles tinham. Jamais subestimar o adversário. Jamais subestimar o inimigo. Então a armadura, ela tem esse papel importante. E nos fala aqui a palavra de Deus, que quando nós aceitamos Jesus como Salvador, é liberada a nós as armaduras espirituais de Deus. Nós, nesses últimos tempos, nós precisamos estar usando as armaduras espirituais de Deus.
os recursos de Deus em nossa vida. E olha que as batalhas que a igreja tem enfrentado não têm sido pequenas. Não têm sido pequenas. Os desafios da igreja têm sido grandiosos. O preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pelo Senhor, pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Irmão, uma realidade é certa. As armaduras espirituais de Deus são liberadas a nós, servos do Senhor. Essas armaduras, irmãos, é a nossa oração, a fé, para nós podermos vencer, o manejo da palavra de Deus, é as armaduras espirituais. A palavra de Deus, o nosso calçado. Ou seja, irmãos, nós enfrentamos tempos adversos. E eu quero lhe dizer uma coisa, não quero deixar os irmãos com medo ou triste, porque o soldado de Cristo é um soldado preparado para enfrentar o que vier pela frente. Os tempos são turbulentos, mas muito turbulentos. Não vamos esperar. Seria muito bom se eu pregasse aqui e dissesse: irmãos, as coisas vão melhorar e voltar as coisas vão melhorar significativamente e tal, enfim. Porque nós estamos, irmãos, num campo de batalha. A guerra vai passar. Isso tudo que nós enfrentamos vai passar. Mas o nosso alvo é chegar no céu. O inimigo de nossas almas trava batalhas espirituais contra nós, igreja do Senhor, porque ele quer desviar a igreja do caminho do céu. Aqui nesse mundo é um campo de batalha. E como disse um pregador um determinado dia, o soldado que vai para o campo de batalha, ele tem que ir com um único pensamento. Ele tem dois pensamentos. Ou ele vai para matar o adversário, ou ele vai para morrer. É assim a vida prática, a realidade prática do soldado hoje. Se você recebe uma missão, você vai unicamente com um pensamento: ou matar ou morrer. O soldado, muitos soldados morreram na Segunda Guerra Mundial, mas o objetivo maior deles é batalhar, vencer e voltar para casa. Porque aquele que sai para uma batalha com o pensamento de morrer, irmão, ele fica lá. Ele fica lá. Porque ele já saiu de casa com um pensamento de derrota. Ele já saiu de casa com um espírito de derrota. Nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, foi liberado a nós o espírito de ousadia, o espírito de vitória, o espírito daquele soldado que vai para guerrear e vai voltar para casa. E vai voltar para casa com a conquista, para receber a sua honra ao mérito, o seu reconhecimento. Quando o soldado está no campo de batalha, uma das coisas, o atirador, os agulhas negras, cadê tá ali, os agulhas negras, o agulha negra, ele tem um alvo, nada pode lhe tirar do seu alvo, ainda que passou um passarinho, ele errou o alvo, ele não pode errar o alvo em situação nenhuma. O vento, até o vento pode tirar ele a direção, até o vento, uma pequena coisa insignificante pode tirar aquele atirador do seu alvo.
Só que ele está focado numa única coisa: missão, missão, missão a ser cumprida. Eu tenho um objetivo. O meu objetivo é vencer. O meu objetivo é atingir o meu alvo. O meu objetivo é ganhar a guerra. É ganhar esta batalha. E para mim ganhar essa batalha, eu tenho que alvejar o meu adversário. Então o que é isso, irmão Sebastião? O inimigo de nossas almas, o objetivo dele no decorrer de todo o tempo é afastar a igreja do céu. É afastar o crente do alvo. A igreja trava batalhas em todos os campos. A lição nos mostra uma coisa interessante, que existe uma batalha coletiva. Quando se trata de nós aqui, igreja, nós enfrentamos muita coisa para estarmos aqui hoje. Primeira coisa que nós enfrentamos ao sair de casa: o medo, que está assolando a humanidade. O medo. Enfrentamos o medo para poder estar aqui. Enfrentamos o medo. Alguém disse assim: tu é doido, rapaz, tu vai para a igreja hoje, aglomeração de pessoas e tal, enfim, tu não está no teu normal não. Mas nós enfrentamos o medo para poder estarmos aqui hoje, louvando o nome do Senhor, participando desse trabalho muito especial. Enfrentamos outras coisas, enfim, porque cada um possui o seu desafio no seu campo espiritual. Alguns até deixou o filho em casa, que não estava se sentindo muito bem, mas veio. Enfrentamos tantas e tantas coisas. E tem coisas que até a gente olha assim e pensa: isso aqui não teve explicação. Por quê? Está no âmago espiritual e não no âmago físico. São batalhas espirituais. Irmão, o inimigo de nossas almas quer tirar o crente do céu. Mas nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos as armaduras espirituais de Deus em nossas vidas. Armaduras espirituais é o que, irmão Sebastião? Embora todo desafio que você enfrenta, quando você chega na igreja e se ajoelha, as lágrimas começam a descer e o Senhor Jesus começa a revestir você de uma força e de uma paz inexplicável, que você fica pensando: rapaz, o que é isso? Por que as coisas estão pegando fogo desse jeito e eu estou sentindo uma calmaria tremenda no meu coração? As armaduras espirituais de Deus. Deus está revestindo a sua igreja, está revestindo você para enfrentar todo o desafio que está à sua frente. Isso é Deus, irmãos. É Deus que está fazendo a igreja andar. É Deus que está fazendo você prosseguir todos os dias. Continuando. Vigilantes em toda a oração e súplica. Igreja não pode deixar de orar. Igreja não pode deixar de orar. Tempos trabalhosos, tempos difíceis. E olha, irmão, que a vida do crente é assim. É uma maratona. A nossa geração tem uma responsabilidade muito grande. Eu observei um dia uma coisa muito interessante. Aquele pessoal que corre naquelas pistas, correr com bastão, uma coisa mais ou menos assim. Era uma equipe, e quando chegava numa dada distância daquela pista, o atleta passava o bastão para o outro. E aquele outro tinha a responsabilidade de conduzir rápido até a chegada do outro. E assim até chegar ao final. Quem chegava ao final naquela lida era o ganhador. Mas quem fosse derrotado, se o último não tivesse se cada um não tivesse a sua responsabilidade, a derrota não seria só de um, seria de toda a equipe. Nós temos uma responsabilidade muito grande que Deus nos repassou. Se assim o Senhor nos permitir, nós teremos que passar o bastão para a próxima geração que vai levar a palavra de Deus.
que vai enfrentar os desafios. Como estamos? Como está sendo travadas as nossas batalhas hoje, as nossas batalhas espirituais? Elas têm que ser travadas no mundo da oração. É o mundo mais difícil que tem, irmão. É o campo mais difícil que tem. Porque para você se ajoelhar, você enfrenta coisas que você não imagina enfrentar. É tão difícil orar, mas quando você começa a orar, você não sente mais vontade de parar. Mas que é difícil entrar e se ajoelhar na presença de Deus e ter uma vida de oração na presença de Deus, é difícil. Mas quando você se ajoelha, que desce os seus joelhos na presença do Senhor, você se sente tão prazeroso que não dá mais vontade de você sair dali. Por causa das armaduras espirituais. É batalha. E batalha espiritual não é fácil. É difícil. Continuando. Graças a Deus. A expressão orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstâncias e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Igreja tem que estar vigilante. Vigilante. Irmão, soldado não pode dormir no campo de batalha. É até permitido um descanso, mas o outro tem que estar vigiando. Ou então você tem que estar com o olho fechado e o outro olho aberto. No mundo espiritual não se pode dormir. Não se tem esse privilégio de dormir no mundo espiritual. Quem dormiu no mundo espiritual perdeu a coroa. Quem dormiu no mundo espiritual perdeu a coroa. No mundo físico o soldado ainda pode dormir, descansar por alguns minutos. Mas no mundo espiritual, quem dorme perde a coroa. E a gente pode observar que um dos que perdeu a coroa, irmão, foi Saul, por coisas pequenas. Esaú perdeu o direito de primogenitura. E trazendo para o âmago espiritual, irmão, hoje, o crente tem que estar vigilante. Vem o ataque de todos os lados para tirar o crente do céu. Mas devemos estar firmes no Senhor Jesus Cristo. Nunca perder o foco, porque nós somos igreja, soldados preparados por Deus, soldados de elite do Senhor. Porque se Deus nos confiou a responsabilidade de levarmos a sua palavra, é porque Ele nos capacitou para tal coisa. Porque não se coloca, irmão, não se coloca tão grande responsabilidade na mão de alguém que é incapaz de fazer. Se o Senhor Jesus Cristo te deu capacidade de estar aqui, servindo, adorando a Ele, na casa do Senhor, sendo aquele crente capaz de pregar com a sua vida para o seu amigo, para o seu vizinho, ter uma vida cristã em todos os aspectos, é porque Deus confiou a você essa responsabilidade. Estamos no lugar de Cristo, estamos no lugar do Senhor Jesus Cristo. Ele subiu e nos deixou neste lugar. O maior pregador comissionou você para estar no lugar dele, tendo ele a certeza que você vai fazer um excelente trabalho para ele. Para isso te comissionou, te direcionou, te deu a missão. Eu vi um dia a mensagem do eu esqueci o nome dele, aquele que é tenente do exército. Achei muito linda aquela mensagem.
Eu tive a honra de estar lá no Templo Central. Não sei se os irmãos estavam nesse dia, alguns estavam, mas eu acredito que sim. Ele falando que sobre a missão. Missão é dada a quem? É dada a soldado. E ele vai e faz e tem que fazer com êxito. Voltando. A urgência, sim, conhecendo o campo da batalha espiritual. A expressão cilada do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabo, que significa caluniador, acusador. Irmão, caluniador, acusador. O que a gente pensa sobre isso, irmão? O inimigo de nossas almas é astuto. A palavra é astuto, né? Astuto. Inteligente. Inteligentíssimo para fazer o mal. O mal. Capaz de colocar um crente contra o outro crente. O que é o crente, irmão Sebastião? É a pessoa mais instruída desse mundo. Você é a pessoa mais instruída desse mundo. Eu, irmão Sebastião, mas eu não sei ler. Você é a pessoa mais instruída desse mundo. Irmão Sebastião, eu nunca consegui fazer uma letra. Você é o mais instruído desse mundo. Como, irmão Sebastião? Você vem à igreja todos os dias. Ainda que você não consiga escrever, não consiga ler, mas você ouve. É um processo de aprendizado e de informação. Você ouve a palavra de Deus. E olha que eu conheço pessoas que aprendeu a ler e a escrever só ouvindo a Bíblia. É uma coisa realmente fora do comum. Nós educadores levamos anos para fazer uma criança, leva 1, 2, 3 anos, para fazer uma criança escrever as suas primeiras palavras. Coisa bela, né? E eu já vi gente que disse que aprendeu a ler com a Bíblia. Como? Não tem explicação. Nós somos o povo mais instruído da face da terra. E o inimigo de nossas almas consegue colocar um crente contra outro. Eu não sento no banco porque eu não vou com a cara de irmão fulano de tal. Porque eu não sento com fulano de tal, porque fulano de tal, ele não tem anel no dedo, ele não tem formatura, ele não é doutor. Irmão, o inimigo de nossas almas usa a nossa própria natureza para nos colocar contra o nosso irmão. Um ser muito inteligente, mas nós somos o povo mais instruído da face da terra. Somos os mais poderosos em Deus do que Ele. Temos as armas espirituais de Deus na nossa vida. E o inimigo nisso cria ciladas, irmãos. Cria ciladas que às vezes o irmão passa uma vida sem falar com o outro, morre sem Deus, morre inimigo do seu irmão, mágoa no coração, coisas que às vezes o outro irmão já até nem lembra mais. Irmão, nós somos o povo mais instruído que tem. Tomado de fúria, e por isso, por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Se ele nos ataca no âmago interpessoal, irmão, aquilo ali vai aflorando, vai envolvendo o contexto familiar e depois envolve a igreja, não tem meio. E às vezes quando chega no líder da igreja, no pastor da igreja, para tentar resolver a situação, a coisa já está praticamente ou quase fora de controle. Quando chega,
aí a coisa fica difícil. Irmão, conflitos contra o reino das trevas. Paulo enfatiza o que esse conflito não é contra a carne e sangue. Não se trata de luta contra o ser humano, mas contra o reino das trevas, nas regiões celestiais. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mais travada no mundo espiritual. O que acontece no Brasil hoje, em todo o cenário, em todo aspecto no seu sentido geral, não é físico, é espiritual. A questão física que nós enxergamos, crise econômica, crise na política, crise nisso, crise naquilo, é apenas um reflexo do que está acontecendo no mundo espiritual. Só que no mundo espiritual também tem uma igreja poderosa, que não dorme de dia, que não dorme de noite, porque tem o Espírito de Deus na vida. São as colunas, irmãos. Você é uma coluna na casa de Deus, você é um instrumento do Senhor. Nós somos povo escolhido de Deus para interceder por este mundo. Somos soldados do Senhor Jesus Cristo. E sinceramente eu digo aos irmãos, o teu vizinho, o Brasil, está dependendo, irmão, do sucesso dessa batalha que a igreja está travando. Porque há muitos descendo para o inferno no dia de hoje. Muitos. Porque no campo de batalha também morrem. No campo de batalha há mortos. Não se engane, porque no campo de batalha, aquele pregador, aquele que pregava a Bíblia de uma forma tão incrível, você pode encontrá-lo desviado dos caminhos do Senhor, até mesmo sem voltar, porque ele foi atingido, porque não usou como deveria usar as armas espirituais, porque a arma espiritual também vem no pacote vigilância a todo tempo, a todo momento. Comporte-se na casa de Deus, mas seja vigilante lá fora, no colégio, no trabalho. Não brinque com a coisa. Jovem casado, senhor casado, tome cuidado. Cuidado. O inimigo quer destruir o teu casamento. Jovem, cuidado. Porque o inimigo quer destruir os planos de Deus para a tua vida. Aquela esposa, aquele esposo, homem, mulher de Deus. Porque Deus prepara, irmão, Deus prepara. Sabe o momento certo e a hora certa. Cuidado. Porque o inimigo está furioso e o objetivo dele é tirar a igreja do céu. Ou tentar desviar alguém do céu. Porque uma igreja vai para o céu. Mas o foco dele é tirar muitos do céu. Concluindo aqui, já. As urgências das potestades do ar. As agências das potestades do ar. É o que está acontecendo, irmão, no mundo hoje. O inimigo está furioso, o espírito do anticristo está agindo e eles não sabem o que fazer. O mundo não sabe o que fazer porque não sabe lidar com isso. Somente a igreja tem as verdadeiras instruções para lutar no campo das batalhas espirituais. Você, privilegiado por Deus, povo de Deus. As armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo Paulo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. Falamos agora há pouco. A expressão toda a armadura
traduz o termo grego panoplia, que significa armadura completa de um soldado fortalecido e armado. Nós somos o povo mais preparados, porque nós temos as armaduras e os recursos de Deus em nossa vida. Temos os recursos do nosso Deus. As armas indispensáveis. Vejamos. Cingidos os vossos lombos com a verdade. Vestido da couraça da justiça. Calçados os pés na preparação do evangelho. Irmão, 2 minutinhos ainda. Cingidos os vossos lombos com a verdade. Irmão, mentirinha, irmão. Mentirinha. Essa mentirinha não vai fazer nenhum mal eu soltar uma mentirinha aqui. Irmão, irmão, cingidos vossos lombos com a verdade. Verdade. Quando o teu vizinho olha para você, ele enxerga o que, irmão? Verdade. Verdade. Verdadeiro em tudo quanto tu faz, no teu modo de vida, no estilo de pessoa que tu és. Verdade, porque tu prega a verdade. A Bíblia está no teu sangue, a Bíblia está nas tuas veias, a Bíblia está na tua natureza. Eu tô de um jeito hoje que eu não consigo me esconder, ainda se eu quisesse. Cheguei numa fila acolá e alguém chegou, estava uma aglomeração de pessoas no banco, assim ó, e pior que o povo não se afasta ainda que a gente peça. Aí um rapaz chegou para mim e disse assim: irmão, que negócio é esse, irmão? Mantém a distância, fulano e tal. E eu digo assim: como é que ele sabe que eu sou crente? Ele foi logo direto ao ponto, me chamando logo de irmão. Aí eu digo: eu não tinha nem como retroceder, porque qualquer coisa que eu dissesse ao contrário, ele ia dizer: mas tu é crente, rapaz, dando uma resposta dessa. O irmão está entendendo? Somos o que somos. Somos igreja. Nós nos identificamos com a verdade. E nós não conseguimos esconder isso do mundo, porque o mundo já vê Cristo nas nossas vidas. Fechando. Vestidos com a couraça da justiça. A Bíblia diz que aqueles que têm sede de justiça serão fartos, saciados, graças a Deus. Nós não concordamos com as injustiças. Somos igreja. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Devemos estar instruídos na palavra, treinados, preparados, leitura da palavra de Deus, uma vida de oração tem que fazer parte da vida do cristão. Isso é fundamental. É como o soldado que ele começa logo no campo de batalha e já se dá logo um rifle de longo alcance para ele. Ele tem que se virar, porque na batalha não é lugar mais de se aprender. Batalha não é lugar de se aprender. Batalha é lugar já de se usar a arma de verdade. Ou tu usa, ou tu és abatido. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Irmão, vou evangelizar. Agora, daqui a alguns minutos eu vou ler e vou tirar 10 minutos de oração, estou pronto. É batalha espiritual, irmão. Teria que ter orado antes. É melhor que fique. Você concorda, pastor Rosvaldo? Irmão, você orou? Não. Você vai evangelizar? Vou. Você leu? Você estudou? Não. Irmão, fique. Ore pelos que vão. É batalha. É a realidade, irmão. É batalha espiritual. Trabalho ali naquela região de Paiol do Centro. Ali aquela região é terrível. Eu não digo que seja terrível, eu não digo o Paiol do Centro que é terrível. Eu digo assim, vindo de lá para cá, irmão.
Uma amiga minha trabalha em uma escola, num povoado não muito longe daqui, na estrada do Paiol do Centro. E graças a Deus, lá no Paiol do Centro é uma bênção. Graças a Deus eu nunca vi nada de controvérsio, não. Mas uma amiga trabalha numa escola, já nas comunidades, depois do Baú. Ela disse que lá no ano passado houve manifestação em série. O que é isso, irmão Sebastião? Uma criança estava sentada na primeira cadeira, foi possessa. Aí foi socorrer, o professor foi socorrer, a outra foi possessa também. Correram para atender. O colégio passou quase um mês sem aula, por causa disso. Quase um mês sem aula. Uma escola passou quase um mês sem aula por causa das possessões. Os irmãos estão entendendo? Questões espirituais. Fechando aqui, irmãos. Fechar em cima das 9. Capacete da salvação. É necessário que o crente tenha o capacete da salvação. Firmeza, convicção que você é salvo. Porque você de fato é salvo. O inimigo pode até colocar em ti o alfinete da dúvida, mas você é salvo na pessoa bendita de Jesus. Repreenda, porque você é um crente lavado e remido. Imprescindível, arma ofensiva. A imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma indispensável, tanto para a defesa quanto para o ataque. Que coisa bela! Espada, irmão, é uma das armas mais nobres de um soldado. Aquele que forja uma espada, eu vi uma vez, ele forja uma espada de uma forma tão carinhosa, que ali não é mais uma espada, é uma arte. Mas não se engane, aquela arma pode matar, mas aquela arma também pode defender. E nas mãos de um soldado que maneja muito bem aquela espada, é uma coisa muito bela, irmão. É capaz de fazer com que ele tenha vitórias e vença e saia para vencer, para conquistar no Senhor Jesus Cristo. Uma vez alguém chegou para mim e disse assim: Sebastião, eu não te entendo porque tu és tão versátil. Tu faz coisas, hoje tu é matemático, amanhã tu já é outra coisa, amanhã depois tu já é outra coisa. Eu digo, eu luto com 2 espadas, como Davi. Eu luto com 2 espadas. Quando não dá com uma, eu uso a outra. Louvado seja Deus. Você é poderoso em Deus e tem armas espirituais. Não se deixe abater pelas notícias da televisão. Não se deixe abater pelos conflitos sociais que estamos enfrentando hoje, porque você faz parte do exército de Cristo. Deus conta com você nestes últimos dias. Seja ousado. Alguém chegou para mim: Sebastião, está tudo bem contigo? Eu disse: eu estou ótimo. Nunca estive tão melhor. Mas as coisas que estou enfrentando, eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que o meu Deus está comigo. Eu sei que o Espírito de Deus está na tua vida e está no lado de cada crente. Mandei um dia desse para pastor Rosivaldo um vídeo que eu fiquei muito feliz, de um irmão com 101 anos, não foi, pastor? 101 anos de idade. Saiu louvando o nome do Senhor, crente da Assembleia de Deus, dizendo: eu venci. E todos louvaram o nome do Senhor lá no hospital. Ainda que você ouça a notícia que alguém partiu, que um crente tenha partido, é porque o Senhor propôs levá-lo. Mas se você está aqui hoje, é porque Deus te quer ainda no campo de batalha, e conta com você, para você encorajar. Nunca leve palavras de medo, de tristeza ao soldado, porque você faz parte do exército de Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos, passa a palavra aqui ao pastor Oswaldo. Amados, a paz do Senhor para todos.
Vamos ficar de pé. Depois de uma maravilhosa ministração da palavra de Deus, o irmão Sebastião vai orar por nós agora. Ele estará aí com a espada na mão, não é isso? Com a autoridade de Deus na vida dele. Ele vai orar em gratidão a Deus, orando por nós. Em seguida estaremos adorando a Deus com a irmã Lurdinha e servindo ao Senhor com as nossas contribuições. Glória a Deus. Oremos então. Soberano eterno Deus, Pai celestial, te louvamos pela tua eterna grandeza, pelo teu grandioso benefício, porque estão diante de ti soldados preparados, meu Deus amado, teu exército para o campo de batalha. Pai querido Deus, que tu continue usando nas tuas mãos cada um dos teus servos, cada um daqueles que estão aqui, Jesus, que trava batalhas no seu dia a dia, batalhas, meu Deus amado, sanguentas, meu Deus amado, no mundo espiritual, aonde, meu Deus amado, a situação, no entanto, é difícil, mas entendemos que tu estás com os teus servos, tu estás com tua igreja, tu estás com cada um dos teus desafios, meu Deus, porque tua igreja batalha, Jesus, e batalha com garra, Senhor. Concede vitória na vida de cada um, concede proteção, Jesus amado da graça, protege o lar de cada um dos teus servos, as suas famílias, meu Deus amado, em todos os seus contextos econômico, social, seja, meu Deus amado, qual for o problema que o teu servo esteja enfrentando, ó Deus, guarde ele com tua mão poderosa, sustenta, meu Deus amado, porque tu és o Deus todo-poderoso e maravilhoso. Pai querido, neste momento eu oro sobre a vida daqueles que estão de alguma forma, Jesus, enfermo nos hospitais, que tu venha, Jesus, visitar e sarar as enfermidades, meu Deus, porque entendemos que tu és o Deus aquele que visita com a tua mão saradora, ó Senhor. Guarde aqueles que estão longe, guarde aqueles que estão perto de uma maneira grandiosa e especial. Deus querido, nós te louvamos, meu Deus, pelo final de mais um trimestre, ó Senhor, porque tu és o maravilhoso e nos fez estarmos aqui, cada um dos teus servos, com tua graça grandiosa, que tu continua usando as nossas lideranças de maneira especial e usando cada um dos teus servos com tua mão poderosa, ó Senhor, inspirando, meu Deus amado, guardando, meu Deus amado, e nos trazendo a tua poderosa e gloriosa palavra, Senhor. Em tudo te louvamos e te agradecemos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos, queridos, louvar ao nosso Deus com um hino bastante conhecido. E os irmãos cantem, adore ao nosso Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, o que a gente faz? A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, aleluia. Nenhuma condenação há
para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Mas estamos em batalha, em guerra, jamais devemos baixar as cabeças e sempre de cabeça erguida, na certeza que o Senhor está conosco, Ele é o nosso guarda fiel. Quem pode levantar a mão e dizer amém por isso? Sempre pedindo oração pelos irmãos que estão passando por esta luta, por esses problemas. Graças a Deus, essa semana nós tivemos boas notícias de vários irmãos que deram testemunho que já venceram, estão aí sarados, liberados pelos médicos e dando glória a Deus, porque passou por esse momento probatório nas suas vidas. Oremos pelos demais. Vamos fazer uma oração especial agora no encerramento da IBD. Convido o Carlos Henrique que chega até aqui. E orem também pelo irmão Joimar Júnior. Joimar Júnior é o filho do irmão Joimar. Está passando também por momentos difíceis na sua saúde, aonde Deus pode realizar o milagre. Deus pode mudar a história daquele jovem. Eu digo irmão porque aceitou a Cristo como Salvador pessoal. Já há uma semana nós oramos por ele, pela esposa dele, pela família. Eu peço que os irmãos sempre entrem em contato através do telefone, uma mensagem, uma palavra de ânimo, de vida e transformador em Deus, para que o nosso irmão possa passar por aquela dificuldade e galgar a vitória no nome de Jesus, porque Deus dará a vitória. Uma oração específica por ele, e oremos uns pelos outros. À noite estaremos juntos com a graça de Deus, com a permissão de Deus, para o grande culto de adoração ao Senhor, de 7 a 8 da noite, e também atinente em gratidão pelo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Quero parabenizar os irmãos que estão participando do PILB, projeto de leitura da Bíblia, um capítulo por dia, e dizer aos meus irmãos que não desanimem momento após momento, porque a Bíblia, irmãos, é o nosso alimento espiritual, e ai de nós se nós não a lermos, né? Então, meu irmão, tenha esse hábito de ler a Bíblia. Se você não tem outra metodologia, você é convidado para estar conosco, para ler um capítulo por dia. Por exemplo, hoje nós estamos lendo Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2.
leia a Bíblia. Leia a Bíblia, estude-a. Deus tem uma palavra de conforto, de exortação. Deus sempre tem uma palavra para o seu servo. E a fé, ela vem oriunda da Bíblia. Olhe para mim, meu irmão e minha irmã. A sua fé é oriunda das páginas sagradas. A Bíblia, a palavra de Deus, é que vai gerar fé em você. E dentro do programa de leitura do PILB, nós fizemos aí um concurso. Vai terminar agora dia 11. Eu até postei aí nos grupos sociais. Os 15 primeiros irmãos. Claro que somente 5 irmãos, somente 5 vão para a fase complementar no dia 11 de julho. E entre os 15, eu quero parabenizar 3 irmãos aqui da área 2. E uma dos irmãos da área 2 é a irmã Maria José. Irmã Maria José, admiro muito. Parabéns para a senhora, irmã Maria José. Uma senhora do círculo de oração, leitora da palavra de Deus, que fez as provas, e tirou. A irmã Maria José ficou bem classificada, Eu acho que ficou entre, não estou aqui nas minhas mãos agora, uma falha minha, mas eu acho que ficou entre os 10, viu? Pois eu quero parabenizar a senhora, parabéns. A senhora está entre os 15 primeiros que eu estou dizendo, Glória a Deus. Aqui da área 2, foi a senhora, irmão Adão e a Alicia ali da congregação Betel. Parabéns para vocês, Dentre mais de 300 irmãos que estão estudando, vocês foram bem classificados. Parabéns, mesmo, de coração. Eu quero fazer essa menção diante de toda a igreja à noite também. Continue estudando a Bíblia. Leia a Bíblia, meu irmão. Não se esqueça de ler a Bíblia. Um capítulo por dia. Coloque aí como uma regra áurea na tua vida. Se eu não ler um capítulo por dia, eu estarei em omissão com meu Deus. Eu estarei em omissão com meu Deus. Um capítulo por dia. Se o irmão em Cristo não fizer isso, como é que você vai se alimentar? Como é que você vai sobreviver diante dessa guerra espiritual? Qual é o local da guerra? É onde você está. Aceitou a Jesus como Salvador pessoal? Você já está na guerra, meu irmão. É nova criatura em Cristo, novo convertido? Você já está em guerra. A guerra já está travada. Só que Deus, Ele coloca sobre você a sua armadura, e você sempre será vitorioso, vitoriosa, enquanto estiver em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? Quero parabenizar a irmã Lucinete, juntamente com a comissão organizadora desse belo café da manhã, que será agora distribuído aos irmãos de forma simbólica. Não é aquele café como nós temos de costume, mas está muito bonito a mesa, muito bonito. Quando eu digo que não é como temos de costume, porque a igreja sempre está reunida para esse momento especial. Mas aqui está dizendo assim, não vamos perder o costume, Está bem recheada a mesa. Parabéns a você que contribuiu. Olha, irmãos, Deus irá honrar você. Deus irá honrar você. Eu estudando a Bíblia essa semana, eu aprendi que aquele que dá para a obra de Deus ou para ajudar um auxílio, recebe muito mais do que aquele que recebe. Aquele que dá, recebe mais do que aquele que recebe. Quem pode dar glória a Deus por isso? Então fique de pé você. Fiquem de pé, por favor. E diga assim, você pode falar. Você pode falar. Diga assim, aquele que dá, recebe mais do que aquele que recebe.
Glória a Deus. Deus irá honrar, abençoar. Parabéns a vocês. Claro que vai ser distribuído de forma dentro da organização, isso é isso, sem aglomeração. Cada irmão poderá participar. Isso aqui é um exemplo de koinonia, comunhão. Existem 3 palavras centrais no cristianismo. Quais são elas, irmãos? Que são importantes e uma sobrepuja as outras 2: a fé, a esperança e o amor. Nunca se esqueçam disso. A fé, a esperança e o amor. Só que o amor sobrepuja a fé e a esperança. O que é o amor? É isso aqui. Isso aqui é o amor, a koinonia entre os santos. Então, parabéns a você que participou, que está aqui, que participa. Eu sei que essa escola dominical está sendo gravada. Muitos irmãos assistirão depois. Você, meu irmão, que está em casa, mas que não está aqui porque não pôde, não é isso? As circunstâncias não deixaram você vir, mas o seu coração está ávido, está cheio de alegria, está querendo, que eu queria estar na IBD hoje de manhã. Porque tem irmãos que são apaixonados pela escola dominical. Como eu queria estar na escola dominical agora pela manhã, não é isso? Mas você também faz parte disso aqui também. Deus te abençoe, Deus te conceda graça e vitória em nome do Senhor. Hoje nós vamos encerrar mais cedo. Todos os irmãos que estão aqui agora, cedo para as demais classes, né? Glória a Deus. Mas antes das 10 a gente encerra. Vocês vão participar agora desse momento especial. Então convido o Carlos que ore a Deus por todos os santos. Vamos orar uma oração de súplica. Existe uma diferença entre oração e súplica. Oração é mais no termo geral, é a sua comunhão com Deus, não é isso? A sua fala, a sua comunicação com Deus. Súplica vai mais de um apelo pela misericórdia de Deus. Então você vai suplicar agora, suplicar. Presente o irmão Júnior, sua família e a todos os demais irmãos que necessitam de oração nesse momento, em nome do Senhor. Quantos pedem oração? Oremos, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento, suplicando a Deus a sua graça, o seu amor. Quero aqui hoje relatar também que hoje está com 8 dias também que Deus deu um grande livramento a um irmão nosso, né? Um acidente. A moto bateu frontalmente, ele com outra moto, os dois caíram. Aí à noite estava no salão, recebeu a notícia, mas está tudo bem, graças a Deus. Deus deu grande livramento. Quando nós estamos em campo orando, né? Pelas batalhas espirituais, Deus resolve os problemas, não é isso? E ontem eu estava ali no Hospital Geral com ele, e ele é abençoado. Está até no apartamento lá, está, sozinho lá. E ontem o prefeito inaugurou a tomografia, ele foi o primeiro a inaugurar a tomografia. Isso é bênção de Deus. Vamos orar a Deus nesse momento, agradecendo pelos aqueles que estão precisando. Eterno Deus, Pai bendito, santo e eterno Deus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença tão amada, tão maravilhosa, Senhor. Tu és santo, Tu és digno. Por isso, Senhor, nós estamos alegres por estarmos participando nesta manhã desta escola bíblica dominical. Deus querido, pelo encerramento desse trimestre, te agradecemos, Senhor, porque Tu tem nos colocado de pé. Estamos aqui, Senhor, meu Pai. Ó Deus querido, Deus todo-poderoso, te agradecemos pela equipe organizadora, a qual Tu tens, Senhor, colocado, Senhor, à frente desse trabalho. Queremos, Senhor, nesse momento suplicar, Senhor, pela vida daqueles que estão enfermos. Meu Deus, meu Pai, o Júnior, Senhor, o Joimar Júnior, que ali está acamado, Senhor, no leito, mas que, Senhor, Tu tens a solução para ele, Senhor. Que Tu pode, Senhor, restaurá-lo, que Tu pode curá-lo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Neste momento, ó Pai, todo mal, Senhor, que esteja, Senhor, no corpo dele, Senhor, que possa, meu Deus, sair em nome de Jesus.
Ó Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, nós clamamos a Ti nesse momento, ó Pai, a Ti, para que Tu possas, Senhor, entrar com providência, meu Deus, curando, Senhor, toda enfermidade, Senhor, restaurando e restabelecendo, Senhor, e colocando de pé. Ó Deus, oramos pelas famílias nesse momento, por todas as famílias, as que estão aqui, as que estão em casas, aqueles que estão, meu Deus, se tratando, Senhor, meu Pai, que Tu possas, Senhor, ajudar grandemente. Queremos orar por essa semana que se inicia, essa semana que seja uma semana de vitória, queremos orar pela semana de bênção, de graça, em nome de Jesus Cristo. Livra dos acidentes, dos homens maus, dos criminosos. Meu Deus, meu Pai, dê a Tua proteção real. Ó Deus querido, que te agradecemos também pelo índice de recuperados que estão, Senhor, se recuperando. Meu Pai, e cremos, Senhor, que vai sobrepor, Senhor, sobressair sobre o número de infectados. Meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, te apresentamos as lideranças eclesiásticas, Teus servos, pastores, obreiros, missionários. Meu Deus, que dê força, meu Deus, a cada um deles, ó Pai. Te apresentamos também, Senhor, os técnicos de enfermagem, aqueles técnicos da saúde, os profissionais da saúde que estão na linha de frente, Senhor. Ó Deus querido, Deus Todo-Poderoso, cobre com Teu sangue, dá a Tua graça, livra de todo mal, para que eles possam estar, Senhor, prontos, Senhor, para lutar, meu Pai, em favor da saúde dos caxienses. Assim, meu Deus, nós oramos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todas e todos agora e sempre. Bote a mãozinha no peito assim, diga: a paz do Senhor, meu irmão. Olhe para ele, a paz do Senhor. Deus é contigo, né? Irmã Lucinete, irmãs, né? Moneide, irmã Jesus, irmã Liene, nossa querida irmã Damasceno, né? Organiza aí, irmã Fátima, né? Eu vi aí a irmã Fátima bem cedo, irmã Joselma, organize.